Bem-vindo ao Futuros. Esse é um espaço de troca onde novas tecnologias encontram novos humanos e produzem novos ecossistemas. Essas trocas fazem parte da certificação de Futuros Voicers, cujo objetivo é fazer a transferência de conhecimento, de metodologias e ferramentas para que mapas e cenários de futuros desejáveis possam ser ativados nos mais diversos lugares. Eu sou Lígia Zottini e sou a facilitadora dessa jornada. Vamos lá, na verdade, a ideia é fazer um bate-papo, né, Li, sobre, né, enfim, realidades imersivas e profissão do futuro, e obviamente eu adoro ser digressivo, então se a gente tiver algum assunto paralelo que eu possa, inclusive, enfim, compartilhar, tô dentro. Mas é exatamente isso. A gente está aqui hoje te recebendo. É uma das tecnologias e das áreas que mais apareceu aqui como, poxa, eu quero atualização. Eu mesmo tenho curiosidade de saber o que aconteceu na pandemia com essa área, com essa profissão, se ajudou, se não ajudou. Eu tenho uma grande dúvida que a gente escuta tanto, que é sobre o 5G. É verdade, quando o 5G chegar e isso tudo estiver maduro, a gente tem o mercado de imersivo também amadurecendo mais rápido. Eu acho que é por aí que eu começaria a nossa troca. Eu acho que tem a gente vai puxar o gancho em relação à pandemia. E o que a pandemia nos traz, né? Primeiro, a gente já cansou de falar em relação à pandemia ter trazido uma aceleração muito grande em termos de adoção de tecnologias. Foi uma aceleração de tecnologia? Não. Na minha visão aqui, a gente não acelerou desenvolvimento de tecnologia, assim, o que eu quero dizer num nível mais macro, né? A gente não está criando nada novo, né? O que está acontecendo na realidade é que a adoção dessas tecnologias que estavam em desenvolvimento já há anos e que estavam vindo de espacinho em espacinho ou realmente vindo num crescendo exponencial, mas ainda estavam ali de baixo, ali naquela curva do exponencial, o que a pandemia fez foi realmente pegar todos esses desenvolvimentos e essas tecnologias todas e impulsionar para cima ali no escalonamento. Né? Então, o que a gente vai ver é muito a adoção, né, a implantação e a adoção em massa, que isso muda muito o presente e o daqui para frente, que é muito do que se planejava, por exemplo, daqui 10 anos, né, a gente vai ter que rever e vai ter que puxar para o ano que vem, porque muita da tecnologia que foi, da adoção de tecnologia, o que a gente estava vendo, né, vamos dar aquele exemplo mais simples do mundo, que é o trabalho remoto, né, que é o mais simples e o mais complexo também. O trabalho remoto, enfim, tem empresas, né, há mais de, sei lá, 20 anos trabalhando nisso, ali pode falar bem, inclusive, de uma delas, né? Então, já não é uma novidade, assim, não estamos entregando nada novo. O que a gente está enxergando muito agora é que, opa, trabalho remoto pode ser uma realidade para qualquer empresa, ou se não é para qualquer departamento, óbvio, né? Porque existem as profissões de campo, não vão deixar de existir, né? Mas muitos, por exemplo, departamentos administrativos, muita gente que faz um trabalho de escritório, que a gente chama de trabalho de escritório, pode muito bem trabalhar agora num esquema híbrido. Então, empresas clássicas que nunca se pensaram nisso foram obrigadas a botar todo mundo em casa, né? Então, isso faz com que a adoção da tecnologia seja uma coisa muito acelerada. Ou seja, todo mundo teve que, de repente, se virar com o Zoom, estava vindo com o Google Meet, com não sei o quê. E nem mesmo as empresas que fornecem essas tecnologias estavam exatamente preparadas pelo volume que veio. Né? No entanto, que o Zoom deu aquele monte de problema, né, de privacidade, porque tinha um monte de falha e etc. E isso, obviamente, também vem com realidade virtual, né? Com realidade virtual, com realidade aumentada, todo o desenvolvimento de tecnologia para, principalmente na parte de realidade virtual, e uma aceleração e uma desaceleração do desenvolvimento em realidade aumentada e mista, porque você depende da realidade física, né? Para você conseguir avançar na pesquisa, mas ao mesmo tempo você se volta muito para dentro de laboratório e você revê os seus projetos. Então, aquele hardware que estava planejado para esse ano da Apple, por exemplo, teve que ser revisto lá já no começo de 2020, teve que ser postergado, porque talvez aquele produto já não condiz mais com a necessidade que as pessoas agora, na expectativa de produto para lançar aí,
num ano que vem ou em 2023, né? As pessoas agora foram educadas de uma forma obrigada, né? A maioria da população foi obrigada a ser educada com skills que não tinham antes, de trabalho remoto mesmo, de vida remota, né? Não trabalho só um aspecto, mas de vida remota, né? Como eu me relaciono com familiares que estão longe e eu não posso mais vê-los, ou familiares que estão do lado, só que eu não posso sair de casa. Então, a expectativa de produto que vai sair é outra, né? Que estava sendo olhada em 2019. Para 2021, você tem que repensar muito bem o que você vai lançar no mercado, porque não adianta mais lançar o produto que estava planejado em 2022, em 2019 e 2022 já não vai funcionar mais. E quando a gente está falando de tecnologia imersiva, então isso aconteceu muito. E a realidade virtual foi um boom e um crescendo muito grande. Enquanto a aumentada está vindo, então o próprio Facebook vai lançar um óculos de realidade aumentada, segundo eles, junto com a Ray-Ban, esse ano ainda. A gente tem a expectativa da Apple de lançar um headset que está com muito mistério ainda, se vai ser de realidade mista ou se vai ser realmente o device híbrido que a gente falava em 2017, 2016 ainda, né, que faz AR e VR, né? Dizem, né, os rumores que eles vão caminhar para esse lugar, de fazer um device híbrido, que vai ser uma grande novidade, apesar de que o Facebook também se adiantou alguma coisa esse ano, eu já conto para vocês por quê. Então, só que a base também de venda dos óculos aumentou, né? Ano passado, no primeiro ano da pandemia, o próprio Facebook teve que lançar um outro óculos que estava no pipeline de lançamento deles, que é esse cara aqui, que é o óculos branquinho, o Quest 2, estava no pipeline de lançamento, tiveram que fazer isso durante a pandemia, né? E o que isso traz, esse Quest 2, né? O que aconteceu aí nesse momento? Eles conseguiram baratear ainda mais um headset, então o original Quest 1, tô na frente, eu vou indo para trás e vou explicando, né? Eles baratearam esse headset, né? Então ele custava R$399, né? O de entrada, o que é muito caro ainda, né? Para um headset que ainda está se provando qual que é o valor na sociedade, né? Dele, né? Seja para consumo de jogo, seja para consumo, né? Para uso em trabalho, seja para outro tipo de entretenimento, seja para outro aspecto aí da nossa vida. Como a realidade virtual ainda está em provação, né? Estamos chegando finalmente no momento em que a gente não tem que provar mais nada. Mas o valor, né, que a tecnologia tem. Então a gente já está inflexionando ali na curva de Gartner, estamos saindo ali de baixo da descrença e estamos começando a entrar agora com as pessoas entendendo o valor. E a pandemia ajudou nesse sentido, porque as pessoas dentro de casa, né, esgotaram também videogame, esgotou, né, principalmente no primeiro trimestre da pandemia, os videogames se esgotaram, você não achava mais nada. Os óculos, a mesma coisa. Aí a gente tem que fazer uma leitura aí, né? Então o mercado explodiu, né? Vendeu aí 200 milhões de unidades. Calma lá, não é bem assim. Ao mesmo tempo que todo mundo começou a ficar em casa, as fábricas diminuíram gente trabalhando, né? Então a produção também teve que ser diminuída para tudo, seja de tijolo para construção civil, seja para óculos de realidade virtual na mais alta tecnologia, né? Então tudo foi impactado. Né? Então, a cadeia de suprimento também foi impactada. Então, tinha, né, menos oferta no mercado, com uma demanda super crescente, ou seja, esgotamento de tudo quanto é tipo de equipamento possível para você usar em casa. Mas nisso, as empresas começaram a trabalhar. Esse óculos, que é o óculos do Facebook, o Quest, ele é desse jeito porque ele pode ou não ter fio, né? Então você pode usar ele como um óculos que se liga no computador. Vocês já devem ter visto, ouvido falar, ali já deve ter comentado, ou usar ele solo, né? Ou seja, sem precisar de um computador. Claro que a potência dele não é a potência de um computador aqui dentro ainda, né? Isso aqui é um smartphone especializado, né? Ou seja, tem outras funções do smartphone, mas ele ainda, querendo ou não, tem tecnologia de smartphone. Mas que já dá para fazer um bom conteúdo, seja ele qual for, né? Agora não dá para esperar, né, ter expectativa que você vai fazer algo fotorrealista, que vai realmente, de fato, de transportar para um universo fotorrealista. Não, mas aí a gente pode discutir se isso é necessário também, ou não. Com essa adequação da produção e da demanda,
houve realmente um aumento muito de base, né? E principalmente esse cara, esse óculos branquinho, no mundo ocidental, na China ainda um black box, uma caixa preta que a gente ainda não consegue entender direito como foi o movimento, mas teve um crescimento super grande também. Eles têm os óculos deles, né? Os chineses, né? As versões chinesas que são super populares, mas a escala da China é uma outra escala. A gente ainda não tem muito acesso a saber qual que é essa escala, quais são esses números, né? Mas no mundo ocidental, esse óculos branquinho foi o que mais cresceu em vendas desde o ano passado, do lançamento até hoje. Já passou a venda de todos os outros aparelhos que a Oculus, né, essa empresa do Facebook de realidade imersiva, já tinha lançado antes, né? Ele já passou a marca da venda de todos somados. Então, a gente está entrando num novo momento de uma popularização ainda, que a gente pode chamar de uma popularização nichada, né, num bom paradoxo, que a gente está aumentando essa base. E aí, com isso, e o trabalho remoto, começam a ter mais desenvolvimento e investimento para que se comece a criar formas a gente começar a se comunicar com esse troço, né? Já existiam muito antes, né, disso acontecer, né? Outras plataformas de realidade virtual social, por exemplo, de você se encontrar, como no Facebook, ou mesmo proto, né, ou beta, em vez de proto, né, versões beta desses conceitos já foram feitas até, inclusive, por essa mesma empresa, né, usando me deu um branco ali, o que a gente usava no óculos? Era o que juntava 4 pessoas e a gente Facebook Space? juntava o Spaces, porque agora tem uma nova plataforma que chama Horizon, né? Mas não, que eu não aí é o gosto, grande é mundo. totalmente Não é a diferente. mesma coisa, não Por é que a que mesma eles coisa, não é a mesma coisa. descontinuaram aquilo? Eu podia pegar a minha linha do tempo. Não faz sentido eles terem descontinuado aquilo. Pois eles criaram uma outra solução chamada Workrooms agora, né? Que é uma solução baseada naquele conceito do Spaces, e o Workrooms, ele é de fato uma solução que não tem a ver exatamente com o Horizon, ele usa aquele sistema de avatares lá do Horizon, mas é só isso. E ele é uma sala que você monta do jeito que você quiser, chama as pessoas para lá tanto em vídeo quanto em VR, e ela é focada em trabalho, né? Então o foco do Workrooms é de fato mimetizar uma coisa parecida com uma área de trabalho. Você tem lá uma lousa em que você está com óculos, e aí você pode levantar, escrever na lousa, e isso ser feito no mundo físico e está reproduzido também lá em realidade virtual. Compare seus, tanto em VR quanto em vídeo. Está em beta, né? A gente testou bastante agora na empresa e é uma solução que eu já vejo, por exemplo, em larga escala, porque como o Quest já está, né, com bastante adesão, se eles acertarem a mão ali agora, no desenvolvimento dessa ferramenta, dos frutos aí da pandemia. Essa ferramenta com certeza não estava no pipeline de desenvolvimento deles ali em 2019, pode ter certeza, né? Isso surgiu muito por conta dessa mudança, né? Outras coisas que foram muito aceleradas também, né? E para a gente entrar no papo também falando sobre 5G, o desenvolvimento do 5G ele está avançando no resto do mundo. No Brasil, a licitação acontece esse semestre, né? Das frequências agora para a implantação do 5G, mas é como assim, até mesmo lá fora, tá? Não é uma questão só de Brasil, mas para você fazer uma troca de tecnologia de telecom nesse nível, vão-se aí no mínimo 5 anos, né? Para a gente poder ter aí um impacto do 5G do momento em que subir as primeiras antenas de forma concreta, né? A Vivo, Claro e etc. Subirem as primeiras antenas aí para atender massa, para a gente poder ter algum impacto direto. Mas já existem, foi muito acelerado também por esse movimento agora da clausura e do remoto, né? A clausura num aspecto e o remoto sendo uma outra forma da gente enxergar essa clausura, que eu falei do desaceleramento da realidade aumentada, mas com alguns recursos desse óculos, do Quest 2, outros óculos que estão surgindo no mercado, você tem câmeras, né, que você pode fazer com que, ainda não, em realidade mista, você tem eu estou olhando, vou pegar o HoloLens só para mostrar a diferença dos dois. Peraí. Ele Até estava para as aqui pessoas nesse aqui, minuto. enquanto você procura, eu vou chamar um pouco a memória do pessoal que está aqui. Se vocês olharem no material que a gente tem lá de conceitual,
aquela quantidade de vídeos que a gente tem sobre realidade imersiva, a maioria dos vídeos, eles são de realidade imersiva mesmo, né? O AR. Os realidades aumentadas que vocês viram ali, aquele da Lenovo, que é do Jedi. A gente trouxe exemplos do HoloLens, né? Sobre a holografia ali. A gente trouxe alguma coisa não sei se morto, natimorto ou quase morto, Magic Leap, que é um pouco de você continuar tendo seu espaço físico e aí ter a camada digital. Esse tipo de óculos você não perde o espaço que você está, que é o aumentado, por isso que diz aumentado, ou misto. Mas a maioria do que a gente tem é imersivo mesmo, né? Os de aumentada, ou é muito simples, que nem o da Lenovo, ou é muito caro, que nem esse da Microsoft. Pensando nisso, né? Fazendo um paralelo de tecnologia e comportamento, né? Para a gente sempre cruzar. Cara, é um óculos. Isso aqui é o que a gente chama de realidade mista. Por que é mista? Porque ela não depende de uma tela para a gente pode conceitualmente combater esse conceito. Mas, em termos gerais, você não está vendo por uma tela. Você está vendo por uma lente aqui e você tem câmeras aqui que rastreiam um mundo, transformam um mundo em informação tridimensional que o óculos, né, o computador que está aqui dentro, entende. Né? E com isso, você cria camadas aí, né, de realidade. Então, você sobrepõe realidade física com a realidade construída dentro de uma simulação. Né? E aí essa combinação de realidades é o que a gente chama de realidade mista. Né? Isso aqui. Aí você tem o Oculus Quest, que é esse cara aqui, que é um óculos de realidade virtual, ou seja, ele te cobre e te isola do mundo, te transporta para outro universo, te transporta para outra realidade, te transporta para um outro momento. Mas esse óculos também tem câmeras, a mesma tecnologia do outro. Claro, com algumas particularidades técnicas, mas o que esse óculos branquinho também faz? Ele também pode fazer uma composição do mundo. Né? Diferente desse aqui, que essas câmeras elas servem para rastrear, né? Para entender o que está acontecendo no mundo, transformar de informação 3D para o óculos. No caso do Oculus Quest, além disso, ele também serve como uma câmera mesmo. Como eu não tenho uma lente, não tenho uma lente que está sendo projetada ali, eu tenho que olhar, eu olho através de câmeras, né? Que a gente chamaria aí sim de realidade aumentada, porque eu estou usando um meio termo entre a simulação e a realidade física. Né? Na realidade mista, eu não tenho, entre aspas, um meio termo chamado tela, né? e nem câmera. Eu tenho uma simbiose muito mais fechada. Né? Para que serve tudo isso? Serve porque agora o óculos ele vai servir para você também andar pela sua casa usando realidade aumentada, de óculos na cara, uma coisa meio engraçada, as pessoas vão, enfim, começar a ter que olhar ou se acostumar com um troço desse, enquanto as pessoas estiverem ainda com esses óculos grandes assim na cara, mas você vai poder andar pela sua casa normal, sempre tirar o óculos, aí você senta na sua área virtual, que ela está mapeada exatamente igual à sua área de trabalho, você enxerga seu teclado, então o Workrooms funciona assim, você consegue mapear o seu teclado e transmitir a sua tela de qualquer computador, seja Mac ou Windows, você transmite para frente de uma tela virtual. E aí, essa transmissão, você pode sentar na sua cadeira, que você tem que mapear onde ela está, e você está trabalhando normal. Então, estou lá fazendo qualquer coisa no computador, só que você está num outro ambiente que uma pessoa pode pular ali, né? Você chama para uma reunião, você abre um site, abre uma coisa, você pode ver objetos e imagens dentro como se fosse uma sala de reunião privada sua, mas que não é só privada, porque você pode mandar os invites, as pessoas entrarem, você faz uma reunião, sai. Então, essa ferramenta foi desenvolvida e acelerada aí para dentro do contexto de pandemia. O que eu acredito que vai ser, assim que eles tunarem, assim, acertarem a mão, vai ser um sucesso. Rô, Imagina isso já tá à disposição para a gente testar? Já, só baixar. Tá bom. Uma dúvida Mas é Quest 2, Li. Então eu não tenho. Tá, só no Quest 2. É só no Quest 2. Tá. É por conta do poder de processamento. Tá. O Quest 1 não, ainda, eu não sei, provavelmente eles devem fazer alguma versão, eu acredito que sim. Mas eu não consigo baixar pelo link?
Não, também é só Quest 2. É uma doideira. Eu não sei porque eles. Bom, eu até entendo porque eles fizeram isso, porque eles precisavam testar também no device que tivesse mais potência, né? Que tivesse mais poder de processamento, né? Mas eu acredito que eles devem fazer um rollout aí para outras versões. Eu acho. Outra dúvida bem prática. Qual é o nome dessa empresa do Facebook? É Rift, é Oculus, é Quest? Oculus. É Oculus. A empresa chama Oculus, com o Rift caiu e o Quest é um produto. Não, o Rift é um modelo. É um modelo também, tá bom. Então, não é também. A empresa chama Oculus e o modelo chama Rift, né? Então, Oculus Rift é um produto, né? Tá. Então, o Rift Quest é o modelo. Outro produto. O Quest é outro produto. Tá então, bom. é o Oculus Quest ou o Oculus Rift. Provavelmente o Facebook vai matar o Rift e vai virar só Quest, né? Perfeito. Eles vão matar o produto Rift e vão ficar só Quest, né? Eu tô sem o chat só porque eu tô, enfim, Fica tranquilo, a gente vai levando aqui o chat para você. Tá, eu dei uma subidinha aqui só para ver. Então, o que é interessante é a gente ver que a evolução desse tipo de ferramenta tá muito, a adoção, a entrega que várias empresas estão fazendo de plataformas para trabalho remoto, assim, lembra que eu não estou nem falando de jogo, não estou falando nada, estamos falando de outras coisas. Para trabalho remoto, para você, por exemplo, usar, por exemplo, um Workrooms até, ou você usar outras plataformas de social VR, né, plataformas de realidade virtual sociais, né, então para você encontrar pessoas, você está vendo, por exemplo, as pessoas usando para fazer reunião de trabalho, para você, por exemplo, subir e fazer treinamentos. Então, a economia que você tem, por exemplo, para fazer um treinamento remoto usando VR é muito grande, né? Claro que existem treinamentos e treinamentos, mas eu ainda falo que hoje, na jornada do treinamento, independente do colaborador, ou você pode encaixar a realidade virtual ou você encaixa a realidade mista, sabe? Em qualquer ponto. Você fala, mas o cara que é operador de máquina, o cara tem que aprender a fazer manutenção de máquina pesada em indústria de papel, né? Tem isso aqui. O cara pode estar algum modelo de máquina na frente dele, botar esse óculos na cara, ele não deixa de estar enxergando a máquina, só que eu posso enxergar todo o manual, eu posso ter um instrutor remoto me orientando, o instrutor remoto pode estar vendo exatamente o que eu estou vendo e ensinando a mexer em cada ponto. Então, não é simplesmente sentar numa sala de aula que você ter uma aula teórica e depois você vai para a prática. Você pode ter a teoria e prática no mesmo momento, né? Porque você já está tendo a sua aula direto ali no objeto, você está aprendendo os conceitos ali direto na fábrica, né? E você consegue desenvolver, por exemplo, desempenhar um treinamento de muito maior eficiência, porque você está conectando teoria e prática já de uma forma mais otimizada, né? Sem ser um formato clássico ali de aprendizagem. Então, isso, por exemplo, existem, a gente vai ver cada vez mais plataformas que vão fornecer esse tipo de solução, seja para treinamento de qualquer espécie, seja para trabalho remoto. E com isso a gente vai surgindo muito um movimento, né, de novas profissões remotas ou profissões que vão usar muito da realidade mista, que é, por exemplo, você realmente, de fato, ser um especialista em trabalho remoto usando tecnologia imersiva. Por que eu falo isso? Porque é muito diferente você, num formato clássico, por exemplo, uma entrevista de RH, né? Muito hoje, quem não fez, né? Espero, né? Que enfim, quem não fez é um exagero, mas assim, muitas pessoas fizeram entrevistas, tanto de emprego quanto entrevistaram pessoas de emprego durante a pandemia. Por mais, né, retração que teve no determinado momento, a gente teve um aumento também, está tendo um aumento cada vez maior de vagas de emprego. O que a gente está fazendo aqui, nessa telinha, com essa camerinha, etc., enfim, eu sou entusiasta. Então, também eu acho que é um paliativo, ou seja, funciona porque a gente é o que está aí, é o que estava lá, e aí o povo já tinha investidor, já teve dinheiro injetado, os caras botaram mais dinheiro, conseguiram fazer funcionar melhor. Mas, por exemplo, esse encontro nosso, ele tem uma transformação de vida muito grande, assim, quando você olha, por mais que você olhe na cara, eu estou falando com a Ali, e aí ela é um avatar, eu sou um avatar, mas só de eu ver
E por mais que eu estou vendo assim, né, eu estou vendo a fisicalidade, não fisicamente, mas a fisicalidade da Lígia, e aí mas eu estou olhando através do intermédio de uma câmera. Quando eu olho para um avatar, que é uma representação assim, pode ser paradoxal o que eu estou falando, mas não é. É uma representação mais humana, porque eu não estou vendo a representação flat dela numa telinha. Eu estou vendo a mão se mexer, eu estou vendo a cabeça, dependendo da tecnologia do óculos, eu estou vendo para onde ela está olhando. E eu estou tendo né, a linguagem corporal sendo reproduzida de uma forma mais um para um do que como a gente faz quando a gente está presencial, né? Então, a tela, num caso como esse, num encontro, ela achata, inclusive, também as próprias relações, né? Então, não é só porque a gente vê uma tela que ela achata as relações, porque eu não consigo... Vocês estão vendo uma reprodução daqui que, espacialmente, a gente se entende melhor do que exatamente numa representação desse jeito. A gente está acostumado a entender representações de outras formas. Quando a gente está fazendo alguma coisa assim ao vivo, né, etc., né, encontrando pessoas. Então, isso tudo vai ser muito transformado com a tecnologia de realidade estendida, e eu falo realidade estendida porque é VR, AR e Mixed, mas hoje a realidade virtual está mais avançada em termos do que se está construindo, em termos também de ideia, de impacto, de noção de comportamento, né? Do que realidade aumentada e mista. E a gente vai ter uma dessas possíveis profissões é realmente um especialista que não é um especialista na tecnologia em si, mas é um especialista no que você consegue extrair de melhor do relacionamento humano quando você está num ambiente imersivo, né? Isso a gente vê cada vez mais tendo as empresas que estão com adoção, né, de ferramentas de realidade virtual usando para encontros, né? Hoje é muito focado em trabalho, mas eu já conheço gente, por exemplo, alguns amigos que moram em Los Angeles que tá professora de yoga, tá tentando fazer aulas em realidade virtual. Óbvio, ela não está usando exatamente esse aparelho que eu tenho aqui. Ela está usando um outro que é ligado, ela transmite sem fio, mas ela tem um PC, ela tem um outro tipo de aparato que transmite sem fio, e ela tem sensores no braço e nas pernas. E aí ela dá aula de yoga por VR, né? E aí, claro, e por que ela tem os sensores? Porque ela pega o movimento das pernas dela, o movimento das mãos, sem precisar ter uma câmera voltada para ela, né? Senão ela teria que ter uma câmera. Ela pode fazer isso e o avatar vai reproduzindo os movimentos. Com isso, ela, enfim, conversando com o pessoal, eles falam, cara, ela teve um aumento na inscrição de alunos, porque todo mundo acabou comprando algum tipo de óculos na pandemia, e o tipo de aula dela não tem exatamente... Ela é mais soft, né? Não tem um compromisso ali de você se entortar lá dentro, porque realmente ela precisaria ter uma câmera em cada aluno para conseguir, né, de fato, também corrigir postura e etc. O que... e é engraçado que já tem até uma 2.0 que eles estavam me contando disso, que é você usar sua webcam. Você está em VR, mas enfim, eu não sei qual é o sistema que eles usam, mas ela consegue ver a câmera dos alunos, né, para poder corrigir postura, e todo mundo em VR, mas ela está vendo, né, o aluno ali. E então ela consegue corrigir assim de certa forma, porque ela tem a informação da câmera, que seria uma informação flat, mas ela consegue ter uma noção direta do corpo, e dependendo do óculos da pessoa, ela consegue também saber, porque o óculos também infere movimento. Então ela cruza as duas informações ali no meio da aula para poder fazer a correção de postura, e tem dado certo, ela está fazendo um sucesso enorme lá dando aula em VR. Então, eu acho que a gente vai ter cada vez mais, né, essa engenhosidade entre como que você consegue transformar o que você faz, ou o que você tá fazendo hoje, e como você traz essa humanidade de volta, acho que ou eu não sei se ele traz de volta para o digital, mas a gente na verdade, né, como a gente sempre fala, né, a gente está construindo um meio novo que é um pós-digital, né? Ou seja, quando a gente tem um entendimento que a nossa realidade ela é sim feita de camadas. Então, se a gente tem as nossas camadas internas, nossas camadas externas do que os nossos sensores biológicos eles recebem vão ser agora construídas também através de uma camada de simulação por aparelhos que vão estar espalhados por aí todo. E aí é onde eu fecho com 5G, falando
para a gente poder transmitir, processar tudo isso, a gente não vai conseguir fazer tudo num aparelhinho como esse agora, né? Vai se demorar ainda, talvez décadas, para a gente poder chegar num poder de processamento em que a gente consiga abarcar dentro de um aparelho tão pequeno. Mas a gente pode ter redes de transmissão de alta velocidade e de baixa latência, que esse é um termo muito importante para 5G, que não adianta só você ser ultra rápido, você precisa ser também, a sua latência precisa ser muito baixa, né? Não é só a quantidade de dados, mas é também essa velocidade de tráfego, né? E aí você com isso, com 5G bem implantado, é o que se espera que a gente tenha. Com isso, você consegue processar coisas em grandes data centers e entregar em tempo real ou quase tempo real para a pessoa que está usando um device como esse. Com isso, a gente consegue, de fato, aí, criar experiências né, que são ali incríveis que você consegue fazer no computador, né, num device como esse aqui. Né? Que isso aqui, daqui a pouco, é um device que a gente põe no rosto e, assim como já é um device que, enfim, né, quem usa óculos, duvido que alguém lembra qual foi a hora exata que botou o óculos na cara hoje, né? Enfim, em que momento, né? É uma coisa tão automática, um movimento tão automático que a gente faz. Então, para isso vai acontecer invariavelmente. Este device aqui vai virar um device, vai ser um smart glass com todas essas características que a gente está conversando, tanto com realidade mista, quanto também ele mais fechadinho aqui, vai ser um óculos de realidade virtual, e eu posso estar transportado para outro universo, ou eu abro ele e estou usando um óculos também que que não vai estar me diferenciando, né, da realidade física da realidade simulada. Com isso, a gente tem um outro capítulo inteiro, que teria que ser mais uma aula inteira para falar quais são os contras, talvez, e alertas do que a gente tem que pensar sobre isso, né? A mesma coisa que a gente está discutindo hoje, marco legal da inteligência artificial aqui no país, é uma discussão, né, que vai acontecer daqui para frente. A inteligência artificial está sendo discutida dentro do Congresso hoje em dia, né? Coisas de evolução de 2 anos para cá, né? Ética, em realidade, ética e AI é um assunto já de alguns anos e que agora está se materializando em termos de legislação, né? Então, olha só, né? Então, a questão agora também daqui para frente, quando a realidade mista e a realidade virtual mais massificada, ou seja, todo mundo ter acesso, vai ser um dos próximos questionamentos, né? Onde que a gente precisa mexer e entender para a gente conseguir fazer um andamento do futuro melhor e um avanço, né, em termos de sociedade remota, humanizada 5.0, etc. Ô, Rô, enquanto o pessoal vai fazendo as mãozinhas levantadas aí, a minha pergunta inicial seria, então são décadas mesmo, até a gente ver a gente teve o Cláudio da IBM, né, o cientista-chefe lá de IA, falando que para a gente ver IA acontecer tal qual a gente vê nos filmes, nem os nossos netos verão, entendeu? Dado a velocidade de todas as coisas. Para a gente ter esse óculos que, de repente, a arquitetura do mundo... Porque, assim, não é só o gadget estar pronto. A gente vai ter que ser arquitetos de mundo e construir esses mundos em cima de mundo. É um Minecraft da vida real, entendeu? Décadas quanto? 30 anos, 50 anos, para isso estar massificado, pequeno como o nosso óculos e tem mundo espalhado para todos os lados. Eu acho que o mundo espalhado para todos os lados vai vir antes do device miniaturizado. Ah, é? Eu acho que porque já tem vários conceitos e várias empresas e pesquisadores, né, entendendo uma palavrinha que é a palavra da moda. Que eu só dou risada e eu dou graças a Deus que isso está acontecendo. Mas existe a palavra chamada metaverso. Que agora é a palavra da moda. Só que né, eu acho engraçado, falando há 8 anos isso, e aí agora né, surgiu e está massificando, o que é ótimo. Então isso tipo, um momento perfeito, porque agora, como a realidade aumentada e o Pokémon, naquele momento, o metaverso agora vai virando conversa de bar aqui, né? Então isso é maravilhoso. Então, a própria conversa sobre metaverso tem derivados, né, em relação, por exemplo, existe o conceito
que ainda é muito pesquisado dentro do Google, que é chamada de você ter uma versão, um construto, né? Uma versão, eu não vou dizer mimética, mas, né? O conceito, né? A base do conceito é você, para um ponto geográfico específico, você tem um equivalente no virtual, né? E esse mirror world ele pode acontecer de diversas formas, porque esse ponto virtual ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser um ponto geográfico que eu construí, né? Então a minha versão ali daquela coisa. Ele pode ser a versão de uma empresa. Ele pode ser a versão de um conglomerado de empresas. Ele pode ser a versão de um governo. E eu posso ter todas essas versões em camadas e acessíveis, né? E isso faz com que a gente, por exemplo, comece a pensar e falar, poxa, mas então no lugar que tem uma padaria eu posso, sei lá, botar alguma coisa ali que represente o que é no mundo virtual, ou eu posso construir simplesmente alguma coisa porque eu não interajo com a padaria, eu não entro na padaria, mas eu passo por lá todo dia. Por que senão, então, não colocar uma grande escultura ali naquele lugar? Porque eu quero ficar olhando para ela toda vez que eu passar na rua, né? Então, isso, com a ferramenta de construção de mundos, ela tá andando mais rápido, né, e os entendimentos sobre a construção do metaverso e dos microverses, né, dos microversos, que aí é o Horizon do Facebook, é o Roblox né, o Fortnite, é o Minecraft, que de repente vão construindo esses universos, né, simulados em que as pessoas se encontram e fazem atividades lá dentro, né? E eu estou vendo vocês falando do exemplo da Bitus, que é do pessoal né, uma das empresas da Binóculos, que estão, enfim, estão nessa toada, né, de fazer essa construção desses universos e a construção desse micro-universo de ensino de inglês, né, no caso da Bitus, também ser parte de uma grande, depois, conjunção, né, de uma grande conjunção integrada de iniciativas, que é o que a gente chamaria de metaverso. E esse conceito do metaverso, que seria para a realidade virtual, seja para a realidade virtual, e hoje o metaverso está sendo chamado, né, para telinhas, tela flat, mas obviamente o Facebook, o Mark Zuckerberg não falou nisso à toa, quando ele falou lá isso no começo do mês passado, né, que o Facebook vai ser uma empresa de metaverso, né, não vai ser uma empresa de social media, é uma empresa de metaverso. Ele está olhando para isso aqui, ele está olhando para o pós disso aqui, né? Com pessoas já com uma tecnologia capaz de estarem imersas em outros ambientes simulados, conectados, em que você pode estar em outro, conectado com, enfim, como a gente faz hoje com rede social, só que de uma forma mais humanizada, né? Que é como a gente gosta sempre de olhar e entender, porque a gente está trazendo os aspectos de comunicação humana para dentro do que não é possível fazer por tela hoje. Então, a gente tem os conceitos de mirror world, tem os conceitos aí também de mundo aberto, né, que vem dos jogos, mas que está começando a ser reinterpretado para dentro dessa conversa sobre o universo dentro de universo e universos paralelos, no sentido de que não é uma outra realidade, mas eles são paralelos em camadas ao nosso mundo físico, né? Então a gente pode ter eles colapsados de uma vez só, ou eu posso ter acessos, né? Em que eu estou no mundo físico, depois eu acesso o Mirror World do Voicers, depois eu acesso o Mirror World que está no mesmo ponto geográfico do Google, da minha escola, enfim, né? Eu transformo também lugares com Mirror World, né? Então eu acho que esse avanço vai ser muito mais rápido e maior antes da gente chegar nos óculos ultra finos, apesar de que isso está acontecendo. Só que nesse nível, como a nossa imaginação está indo, né, ele deve, pelo andar da carruagem, né, e por conta até de alguns estudos preliminares de pandemia, de aceleração, eu acho que, assim, eu vou dar um palpite conservador que eu ultimamente tenho dado, que a gente vai estar falando nisso daqui 15 anos. De fato, onde está aqui na imaginação, tá? Agora, daqui 30 anos, a gente não está falando de óculos, a gente está falando de implante,
E aí, no paralelo, a gente está vindo com a pesquisa de Neuralace, né? Total, também acho que 15 anos é amanhã, mas enfim, não é daqui 5 anos. Né? Eu acho que tem uma evolução muito grande tecnológica que precisa acontecer, inclusive também de outros materiais, né? Para a gente poder descobrir outras formas de criar processamento de máquinas, porque essa que a gente tem hoje está muito atrelada ao esgotamento do planeta, em termos de minério, né? Em termos de matéria-prima para se fazer. Então a gente está indo para um esgotamento e olhando para um mundo que a gente precisa conservar, né, a gente vai ter que tentar desenvolver de uma outra forma, né, que não seja silício, talvez uma forma de processar dados, né, para a gente poder chegar nesse lugar. Mas isso também, de novo, é uma outra conversa, né? Então, eu acho que a gente avança aí uns 15 anos para a gente já estar numa tecnologia já mais parecida com o que a gente está pensando, e 30 eu vejo, sendo bem conservador, tá? Pode ser que a gente tenha uma surpresa tipo pandemia no meio do caminho, mas a gente aí vai ter os implantes, porque o Neuralace, as pesquisas de integração mente-máquina estão já começando a avançar já num nível de pesquisa clínica mesmo, né? Principalmente agora de novo trabalhando com reabilitação, né? Primeiro, mas questão de se você conseguir conectar um computador a uma mente humana, já você consegue também fazer com que essa seja conectada dentro da sua conectada junto com a sua retina, e aquilo que está te mandando imagem no cérebro, junto com a sua imagem do cérebro, é um computador. Então, 30 anos mais ou menos para isso acontecer, mas é caminho sem volta. Elan, faz a pergunta aí. Oi, Rodrigo, boa noite. Eu estou bem Oi, curiosa para saber como você usa essa tecnologia no seu dia a dia. Conta um pouquinho para a gente. Como eu uso? Bom, eu trabalho... tem dia que eu fico realmente algumas boas horas em realidade virtual, seja, enfim, trabalhando... whatever, né? Trabalho administrativo ou seja, testando, enfim, o que a gente faz na empresa, né? Que são os jogos, as experiências, seja agora também a gente conseguiu achar aí com workrooms talvez um caminho da gente melhorar, inclusive as nossas reuniões remotas, né? Então eu não acreditava muito nas outras plataformas que tinham vindo até então. Essa, pela facilidade, eu estou botando um pouquinho mais de fé. E eu, de vez em quando, antes eu usava mais, até eu confesso, mas antes eu usava bastante isso aqui também. Porque eu vou abrindo janelas, eu estou no meu mundo físico, eu estou no meu computador, mas eu estou também aqui com janelas ao meu redor, e posso espalhar, enfim, sei lá. Eu brincava que eu estava brincando de Minority Report, né? A referência, eu preciso já mudar a referência, né? Mas estava brincando de Minority Report sempre com isso aqui, porque eu ficava botando Netflix. Então, eu estava lavando louça com óculos e botava Netflix, né? Eu não tenho uma tela na frente da minha pia, né? Mas eu tenho um headset que eu posso abrir um browser com Netflix e ficava rodando. Então, isso também, ficava jogando com ele. Hoje eu fico mais dentro de VR, né? Eu não fico tanto dentro de realidade mista usando no meu dia a dia, mas assim, tem dia que eu fico 4 horas, tem dia que eu fico meia hora, porque, enfim, aí eu tenho várias outras, né, coisas que eu tenho que fazer fora de VR, mas tem vezes que eu fico meia hora, tem vezes que eu fico 1 hora, tem dia que eu fico 4, 6, 8. Tem dia, às vezes tem vezes que eu já somou 7 horas ininterruptas também, só parando para nem no banheiro, porque no banheiro você vai de óculos. É uma doideira. Matheus, acho que você levantou a mão. Pode ir. Oi, Rodrigo. Matheus. Cara, eu queria entender um pouquinho, na sua visão, assim, quais são as limitações que o nosso corpo talvez tenha mesmo, assim, com algumas dessas questões, né? Por mais que o meu eu, ou o meu eu de alguma das camadas possíveis, né, ele vá e ele possa acessar várias salas, viajar o mundo que não é esse mundo físico, assim, como que você enxerga essas limitações hoje mesmo, né, do nosso corpo? Fisicamente ele vai estar parado em um mesmo lugar ali o tempo inteiro, com todas essas viagens possíveis, enfim. E até na sua experiência, você falou 4 horas, enfim, como que isso
hoje você sente o corpo, assim, se você cansa, sua vista cansa, como que é essas limitações para você? Hoje com a tecnologia ainda é um óculos pesado, né? Um óculos ainda que não é isso aqui, né? Não é ergonomicamente ideal, né? Então ele ainda é uma máscara de mergulho que você põe na cara e pesada, né? De alguma forma, apesar de que esse óculos branquinho ele tem se você consegue ajustar ele bem, ele tem um equilíbrio que você te permite realmente ficar algumas horas, mais do que os outros, né? Anteriores, né? Então, né, cansaço você sente, mas aí é isso, você dá uma pausa, vai fazer alguma coisa, comer, não recomendo comer em VR ainda, porque é bem esquisito, mas eu faço todo quanto é tipo de coisa em realidade virtual, já fiz, menos algumas ainda, mas já fiz, justamente para eu poder testar, de fato, né, comigo e depois fazendo uma análise com maior, né, as situações em que você pode ou não usar o óculos de realidade virtual e como é que é o impacto. Né? Então, a fadiga ela é uma delas. Eu não tenho o enjoo, por exemplo, então eu uso há muito tempo o óculos de realidade virtual, então acho que meu cérebro já entregou para Deus, assim. Então, ele não sente mais nada. Tem pessoas que são mais sensíveis que sentem ainda, né? Apesar da tecnologia também ter avançado, né, nesse sentido também, né? Muitas das evoluções na parte de processamento e ter uma coisa específica para motion sickness, né? De enjoo e tal, que é a taxa de refresh rate da tela, né? Querendo ou não, o óculos ainda tem tela, né? Para poder, só que uma tela para cada olho. E essa taxa de atualização de quadros, ela tem um impacto direto no seu conforto visual e no seu conforto físico, né? Então, sabe-se que hoje, por exemplo, uma taxa de 72 quadros por segundo é uma taxa em que o seu corpo tolera, é uma taxa mínima que o seu corpo tolera para não, por exemplo, ficar enjoado, não ficar com essa dissociação, né? Que rola entre o que o seu corpo está fazendo e o que o cérebro está entendendo, né? E as limitações do corpo físico, eu acho que a gente vai ter que olhar de uma outra forma, né? Daqui para frente também. Quanto mais a gente conseguir integrar o corpo a tecnologia integrada no corpo e a forma como você faz com que o cérebro entenda determinada informação, né? Então, hoje, para você sentir uma textura, você precisa dos seus pontos nervosos na ponta do dedo, né? E aí, com isso, você consegue sentir uma textura, né? Você consegue saber, por exemplo, uma coisa mais fofinha, que é mais peludinha, que é dura, que é lisa, que ela tem, né? Então, né? A pele é o nosso maior órgão do sistema nervoso, é a pele, né? Então, para a gente poder fazer esse tipo de sensação, é uma série de informações, né, que esses receptores estão recebendo na pele e mandando para o cérebro. O conjunto delas, dentro do nosso aparelho cognitivo, forma a percepção do que eu entendo como determinada sensação, né? Eu aprendi que é determinada sensação, né? Quando a gente está olhando para frente, talvez você não vai ter estimulação física da pele, mas você vai ter um atuador vindo no teu cérebro exatamente onde você faz a junção dessas informações, e você vai sentir na sua pele, de fato, que você está mexendo num objeto virtual, né? Só que ele não é um objeto virtual, ele está numa outra camada. Só que o teu corpo físico vai conseguir entender porque você está sendo estimulado exatamente onde um objeto físico te estimularia. Só que o objeto virtual vai te estimular da mesma maneira, dados que ele tem as mesmas propriedades que você está fazendo no mundo físico. Então, óbvio que isso, que eu falei, 30 anos, né? Por isso a gente vai ter que mexer com muita coisa no cérebro e a gente não está ainda preparado para fazer isso, né? Nem tecnologicamente. Deixa eu colocar acho que uma pimenta na sua resposta, porque a gente está chegando no fim aqui. Eu falo que eu coloco implante em qualquer lugar no meu pescoço, do pescoço para baixo. E aí, nessa turma aqui, que são de pessoas com tecnologias humanas expandidas, eu sei que você também é, Rô, eu não coloco no cérebro porque a pineal tá ali, cara. Tem outras coisas mais importantes no meu cérebro do que eu conseguir sentir textura através de um agente estimulador digital ou sintético, né? Eu acho que tem uma proteção da consciência
e quem acredita da expansão da consciência, que nasce nesse lugar aqui, né? Eu não colocaria, eu acho que eu não colocaria por muitas vidas ainda, não são só 3 décadas. Eu queria saber a sua opinião, você colocaria? Olha, o Sabendo Rodrigo que está pertinho de tudo. o Rodrigo hoje tem medo, assim, eu tenho um medo justamente por causa disso, porque eu acho que tem áreas que a gente precisa ainda descobrir melhor como funciona, né? E a consciência, a gente ainda não decodificou a consciência de uma forma nesse terreno aqui, pelo menos a gente não decodificou uma forma da gente conseguir estar conectado com as nossas outras conexões que a gente tem, né? Enfim, né? Enquanto a gente não conseguir fazer um entendimento de que como eu fico conectado, que seja com o meu espiritual, que seja com o meu, enfim, com os meus outros corpos sutis, ou enfim, vai seguindo pela linha que qualquer um quiser seguir, de uma forma em que a gente consiga trazer para uma tecnologia para entender como funciona a expansão da consciência nesse sentido, nesse aspecto, eu também ficaria muito, muito reticente. Talvez, enfim, também, pescoço para baixo eu tô bem tranquilo. Agora, pescoço para cima, talvez não invasiva. Aí talvez, aí tudo bem. Perfeito. Rô, cara, gratidão. Você é uma potência, né? A gente entre o que você fala e o que você manda de comunicação, assim, pela capacidade de produção aí do seu cérebro, eu consigo capturar não só o que você fala, mas o que você imagina e o que vai sendo produzido na sua fala por outros meios aqui dos meus corpos. É sempre uma honra, de verdade. Super Muito obrigado, obrigada. imagina. Eu sei que abriu um espaço na agenda de um pai novo que nem eu e você, assim, ele é pai do Telzinho, que está daqui a pouco fazendo 1 aninho. Mais ainda, a gratidão ainda é maior. Muito obrigada. Viu? Imagina, sempre, Li. Conte comigo. Precisar de alguma coisa, estou online, estou sempre por aqui. Enfim, quiser conectar, mais dúvidas, mais questões, gente, estou aberto aqui. Tá bom, vai dar beijo no Theo. Beijo na Thaís. Vou lá. Tchau, tchau. Beijo, Li. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.